Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Eu estou aqui para deixar uma breve reflexão ao seu coração, aqui no Salmo de número 122, onde vai falar, sobre a oração pela paz de Jerusalém, E a gente, quando estudamos a palavra de Deus, quando a gente medita, para refletir, as histórias, do povo de Israel, a gente percebe que constantemente, Jerusalém, era invadida, pelos inimigos, O povo sempre estava tendo guerras, lutas, batalhas e pelejas, E sabemos que não é diferente dos dias de hoje, Porque a gente tem até acompanhado, nos últimos noticiários, países como o Irã, que tem feito guerra com o povo de Israel, em Jerusalém, e até o Hamas, E é por isso que o salmista ele recomenda, a oração pela paz de Jerusalém, irmãos. Só que isso daqui, trazendo para os nossos dias, trazendo essa reflexão para os dias de hoje, A gente também tem que orar pelo lugar em que nós nos encontramos, queridos? Porque nós não nos encontramos em Jerusalém, Nós não estamos na Cidade Santa, Mas hoje nós temos que orar também, temos que interceder também, pela nossa cidade, pelo lugar onde estamos morando, habitando, pelo nosso bairro, interceder pela paz, da nossa localidade, por exemplo, eu sou aqui de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, e o meu dever, é orar pela paz da minha cidade, é orar pela prosperidade da minha cidade, é orar pela segurança, da minha cidade, pela saúde, E você também, Você tem que orar também pelo lugar onde você está, pela cidade onde você mora, pelo bairro onde você habita, Principalmente se o bairro, onde você habita é um bairro complicado, É um lugar difícil de se morar, É aí que você tem mesmo que orar, que interceder, pela paz, do lugar onde você está, Porque se você mora num lugar complicado, Se você mora em um bairro pesado, E às vezes em um momento ali de raiva, de estresse, Por conta do peso daquele lugar, Porque tem lugar que é difícil, irmãos, de morar, Tem lugar que é tão bagunçado, Que chega até ser um desafio, pra gente permanecer naquele lugar, Mas se nesse momento de ira, a gente começar a espraguejar, a jogar uma maldição sobre aquele lugar, aquele bairro onde estamos habitando, Aí você sabe que a coisa fica pior, Se o lugar que você mora já é difícil de morar, mas se você em um momento de raiva, de estresse, você começa a praguejar, amaldiçoar aquele lugar, aí fica pior ainda de poder se habitar ali, Fica pior aquele lugar, É por isso que a recomendação, do salmista é essa, É orar pela paz de Jerusalém, Quer dizer, orar pelo lugar, em que nós nos encontramos, Orar pelo lugar em que nós estamos habitando, Porque quando nós oramos, quando nós habitamos a terra em que nós estamos, nós também seremos abençoados juntamente, com a nossa terra, com o lugar em que nós estamos, Agora, quando a gente amaldiçoa o lugar em que nós estamos, quando a gente pragueja, o lugar em que nós estamos, aí aquele lugar, aquela terra, ela vai ser amaldiçoada e nós também seremos juntamente amaldiçoados com ela, Porque, irmãos, tudo aquilo que sai da nossa boca, vai refletir nas nossas vidas, sabia disso? Todas as palavras que você profere, elas de uma certa forma vão refletir na sua vida. Se você profere palavras negativas, isso vai refletir de forma negativa para você. Mas se você proferir palavras positivas, isso vai refletir de uma forma positiva para você. Então nós temos até que
tomar cuidado, né, com o tipo de palavra que tem saído da nossa boca, né, irmãos? Para que nós depois não venhamos arcar com as consequências daquilo que falamos, né? Então vamos orar, vamos interceder, né? Pelo lugar, né? Em que nós estamos habitando, né? Em que nós estamos morando, né? Porque uma vez que você ora pela paz da sua cidade, né? Você vai ter paz. Uma vez que você ora pela prosperidade da sua cidade, né? Você também vai prosperar juntamente com ela. Uma vez que você ora pela segurança, né, da sua cidade, você também vai habitar em um lugar mais seguro, né? Então vamos orar, interceder, né, pelo lugar que Deus nos colocou para morarmos, né? Vamos usar a nossa boca para abençoar, né? E não para amaldiçoar, porque a nossa palavra, né, queridos, ela tem poder. Aleluias. E aqui no verso primeiro, né? Olha só o que o salmista havia dito, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né, queridos? Interessante é que a alegria do salmista, né, era estar na casa do Senhor, né? Imagino que possivelmente alguém deva ter chegado para ele, né? E deva ter chamado, convidado ele, né? Para ir para a casa do Senhor, né, irmãos? E ele se alegrou, porque a alegria do salmista aqui era a casa do Senhor, né? Você sabe que tem pessoas que a alegria dela, né? Muitas das vezes é ir para um shopping, né? É ir para um cinema, né? É ir para uma sorveteria, né? Mas aí você convida, você chama essa pessoa para ir para a casa do Senhor. E ela já não tem mais aquela alegria, né? Ela já não tem mais aquela euforia, né? Aquela disposição, né? Aquele prazer que tem para ir para outros lugares, né, irmãos? E infelizmente é que tem até crentes, tem até pessoas que frequentam uma igreja, né? Mas que elas têm mais alegria de ir para outros ambientes, né? Do que ir para a casa do Senhor, né? E a nossa alegria, né? O nosso prazer, a nossa satisfação, né? Tem que estar nas coisas de Deus, né, irmãos? Tem que estar, né? No nosso relacionamento com Deus, né? Agora, por que que o salmista ele tinha tanto prazer, tanta alegria, né? De estar na casa do Senhor, né? O salmista aqui, inclusive, é o Davi, né? Porque Davi ele amava a Deus, né? Davi ele amava a casa do Senhor, ele amava o Deus que ele servia, o Deus que ele adorava, né? E quando você ama a Deus, né, queridos? Quando você adora Deus, você tem prazer de estar na casa dele, você tem prazer de estar na presença dele, você tem prazer de ter comunhão com o seu Deus, porque Davi ele tinha prazer de estar na casa do Senhor, né? Agora, quando a pessoa ela não tem aquele amor, né, tão grande, tão profundo por Deus, pelas coisas de Deus, né? Ela também não vai ter aquele desejo, aquele querer ou aquela vontade de estar ali congregando, né, buscando, né, a casa do Senhor. Por outro lado, quando ela ama a Deus, né? Por outro lado, quando ela adora a Deus, ela tem prazer de estar ali na casa de Deus, né? Porque qual é o filho, né, que não tem prazer, né, de estar na casa do pai, não é verdade? Porque talvez você é algum filho, né? Hoje você já não mora mais na casa dos seus pais, né? Você casou, você tem a sua família, mas eu tenho certeza que você tem prazer quando você vai para a casa dos seus pais, né? Quando você visita a casa deles, né? Você tem prazer porque você ama os seus pais, porque você gosta de estar na presença dos seus pais, né? E assim somos nós, né? Para com Deus, né? Quando amamos a Deus, nós temos prazer de estar na casa dele, sabe? Na presença dele, né? Tanto é que quando a gente gosta, né, de servir a Deus, estar na casa de Deus, né? Quando acontece algum motivo, alguma razão, né, de não podermos congregar, aquele dia de não podermos estar na presença de Deus, na casa do Pai, né? A gente sente aquela falta, né? Já teve dias em que eu, por algum motivo, não pude ir para a igreja, né? E aquele dia ele foi como se fosse incompleto para mim, né? E assim também acontece, né, para com você, né? Porque, como eu falei, né, o filho que ama o pai, ele tem prazer de estar na casa do pai, né? Na presença do pai, né? E quando você, por algum motivo, né, alguma razão, deixa de
ir na casa do seu pai, de visitá-los, né? De fazer aquela visita, né? Você pode perceber que o seu pai, sua mãe não demora muito, ele liga para você, né? Ele pergunta para você, mas peraí, filho, tá acontecendo alguma coisa, né? Não é verdade? Você que é pai, né? Você que tá me assistindo aí, né? Quando o seu filho ele se ausenta da sua casa por algum tempo, né? Quando ele já não liga mais para você, quando ele não te procura, né? Você arruma um jeito de entrar em contato com ele, né? Se o seu filho ele mora distante de você, se ele mora em outra cidade, em outro estado, você arruma um jeito de ligar, né? Você arruma um jeito de entrar em contato com ele para saber o que está acontecendo. Porque você está sentindo a falta dele, né? Você está sentindo a falta da presença dele, né? E assim é Deus para com cada um de nós, né? Se nós que somos pais sentimos a falta dos nossos filhos, né? Quando eles se ausentam de nós, imagina Deus, imagina o nosso Deus, né? Que é o nosso Paizão Todo-Poderoso. Então, quando a gente, né? Quando as pessoas elas se ausentam, né? Da igreja, né? Quando as pessoas elas, sabe, por alguma situação de pecado, por algum problema, né? Ela meio que dá uma afastada, né, da presença do Senhor, ela deixa de congregar, né? Deus, ele sente a falta daquela pessoa, daquele filho, né, daquela filha, porque você pode ver que quando a pessoa ela dá uma afastada da igreja, né, até o pastor sente a falta, né, os irmãos ali, né, os líderes, né, da igreja ali sente a falta, né? Agora imagina Deus, né, irmãos? Deus, ele também sente a falta da pessoa quando ela acaba por não estar mais congregando, né, por não estar mais frequentando aquela igreja, aquele templo, né? Porque o nosso Senhor ele sente a nossa falta, né, queridos? É claro que nós não somos nada diante de Deus, né? Nós somos pequeninos demais, né? Falhos, insignificantes, né? O homem é muito pequeno em comparação com Deus, é minúsculo, é quase que nada. Mas mesmo assim, Deus sente a falta do homem, porque embora o homem seja pequeno, né? Deus ele ama bastante o homem. Deus ele gosta demais do ser humano. Então talvez eu falo com filhos, né, com filhos aí, que você por algum motivo, alguma razão, tem se distanciado da casa do teu pai, que é Deus. Talvez eu falo com ovelhinhas aí, né, que estão distantes do aprisco, né? Porque nessa caminhada você pecou, você fraquejou, né? Nessa caminhada você teve algumas recaídas no pecado, né? E isso fez com que, se você sentisse vergonha, né, isso tem feito com que você ficasse com medo, né, constrangido, né, com medo talvez de voltar para a igreja, com vergonha de voltar para a casa do Senhor, né. Mas eu quero te dizer que Deus tem sentido a tua falta. Eu quero te dizer que o seu pai sente a sua falta, filho pródigo. Por isso, se essa é a tua situação, volta para a casa do Pai. Se essa é a tua situação, volta para a casa do teu Deus. Porque o teu Deus, ele sente a tua falta. E ele está me usando aqui através desse vídeo para dizer isso para você. Eu não sei quem vai assistir essa pregação, né? Eu não sei esse vídeo ele vai alcançar quantas pessoas, né? Mas Deus sabe, né? Eu creio que Deus ele vai enviar esse vídeo exatamente para aquele que precisa ouvir essas palavras. E Deus me usa aqui para dizer para alguém aí do outro lado: eu sinto a sua falta. Volta para minha casa. Volta para minha presença. Porque esse mundo aí não tem nada de bom para você. Esse mundo aí só tem o que não presta para te oferecer. Esse mundo aí só tem o que não agrega nada de bom na sua vida. Porque você sabe, irmãos, que esse mundo aí só tem lixo, né? Só tem podridão. Esse mundo aí só tem imundícia, né? Esse mundo aí só tem coisas que não prestam para oferecer para você, para oferecer para mim. Mas o nosso papai, o nosso Deus, ele tem tudo de bom para nos oferecer. Por isso, filho pródigo, volta para a casa do pai, porque o pai está sentindo a sua falta, porque você faz falta para o seu papai, que é Deus. Eu tenho certeza que durante aqueles, né, tempos, né, a Bíblia não fala, né, meses, né, ou semanas em que o filho pródigo se ausentou da casa do pai, sem dúvidas o pai sentiu a falta daquele filho. Porque qual é o pai que não sente a falta do filho, não é verdade? Eu acredito que o pai sentiu muito a falta do filho pródigo, né, irmãos? Só que a palavra fala, né, que depois que o filho pródigo, né,
Ele foi parar no chiqueiro, né? Depois que até a comida dos porcos foi negada para ele, depois que ele caiu em si, né? A palavra fala que ele resolve voltar para a casa do pai, né? E isso daí é muito interessante, né? Porque todo mundo que prega, prega dizendo que o filho pródigo voltou para a casa do pai. É uma realidade, né, irmãos? Só que, por outro lado, quantos não são os filhos pródigos, né? Que um dia saíram da casa do pai e nunca mais voltaram para a casa do pai, né? E nunca mais regressaram para a casa do pai, né? Porque lá no mundo o inimigo, ele armou uma emboscada, né? Ele preparou uma armadilha e acabou ceifando a vida daquele filho, né? E levando a alma dele para o inferno, né? Para a condenação eterna, né? Então, filho pródigo, volta para a casa do pai enquanto ainda há tempo. Volta para a casa do pai enquanto as portas da graça ainda estão abertas, porque o teu pai sente a tua falta. Aleluias, graças a Deus. E prosseguindo a leitura, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, por onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Que palavra abençoada, né, irmãos? Porque o povo, né, de Israel, né, o povo ali de Jerusalém, né, eles subiam, né, de tempos em tempos, né, ali para o templo, né, ali para a casa do Senhor, né, e eles subiam, como a palavra vai dizer, né, para renderem graças, né, ao nome do Senhor, né, quer dizer, eles iam para a igreja, né, eles iam para a casa do Senhor, para o templo, para agradecer a Deus, né, para agradecer a Deus pelas conquistas, né, agradecer a Deus pelas vitórias, agradecer a Deus, né, pelas chuvas, né, agradecer a Deus pelo plantio, né, pela colheita, né. O povo ia para a igreja, o povo ia para o templo, né, para agradecer a Deus. Possivelmente Davi também estava incluso, né, nessa multidão, né, nesse povo que ia para agradecer a Deus, né. Eu estou dizendo isso para você, irmãos, porque tem muitas pessoas que elas vão até para a igreja, né. Tem muitas pessoas que elas vão até para o templo, até para a casa do Senhor. Sim, elas vão. Só que elas vão muitas das vezes somente para pedir. Tem gente que vai para a igreja sim, só que vai somente para pedir bênção, para pedir milagre, para pedir cura, transformação, realização de sonhos, né? E não vão para agradecer. Tem gente que vai para a igreja só para pedir, mas não vai para agradecer. Isso daí chama-se, na verdade, ingratidão, né? A pessoa que ela passa a vida toda só pedindo, e nunca para agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias, né? Por aquilo que Deus já fez na vida dela, na verdade revela um coração ingrato, né? E se tem uma coisa que desagrada o nosso Deus, é exatamente isso, é a ingratidão. E outra coisa que eu tenho para te dizer através dessa pregação, né? É que nem sempre, né? Eu não vou generalizar, nem sempre, mas a maioria das pessoas que elas vão somente na igreja para pedir, quando recebe aquilo que tanto pede, dificilmente você vê ela novamente na igreja, porque ela vai somente para pedir e depois que recebe, ela não volta nem para agradecer. E você sabe que essa é a realidade, né? Muitas pessoas elas agem dessa forma. Ela vai todos os cultos, ela faz campanha, ela faz a oração dela, né, do jeito dela. Depois que recebe, meu irmão, você nunca mais vê ela na igreja. Depois que recebe, ela não passa nem na porta da igreja, nem na rua da igreja ela passa sequer, porque é uma pessoa ingrata. E eu digo mais, geralmente esse tipo de pessoa era porque estava buscando muito mais as bênçãos do que a Deus. Quando a pessoa ela busca muito mais a bênção do que a Deus, ela está dizendo para Deus que ela tem muito mais interesse nas bênçãos, nos milagres, naquilo que Deus pode fazer ou proporcionar na vida dela do que no próprio Deus.
do que no próprio Senhor. Isso daí está completamente errado, porque eu não posso valorizar mais as bênçãos que Deus me dá do que o meu próprio Deus. Eu não posso dar mais importância para as coisas que Deus me dá, para os sonhos que Deus realiza na minha vida, para as portas que Deus abre na minha vida, para as conquistas que Ele proporciona na minha vida do que o próprio Deus na minha vida. Eu não posso dar mais importância às coisas que Deus me dá do que ao meu Deus. Eu tenho que dar mais importância a Deus do que a tudo aquilo que Ele possa me dar, me abençoar ou me proporcionar. Então, queridos, a gente tem que parar para rever qual tem sido a nossa prioridade. Será que a nossa prioridade é buscar a Deus ou é somente buscar as bênçãos de Deus? Porque se tem uma coisa que Deus também não se agrada, né? Além da ingratidão, né, irmãos? É quando a pessoa ela busca a Deus somente por interesse, né? É quando a pessoa ela é interesseira. Porque pensa comigo, né? Se nem nós, né, seres humanos, né, gostamos ou nos agradamos da ingratidão das pessoas, imagina Deus. E se nem nós gostamos, né, ou nos agradamos, né, quando as pessoas elas procuram nós somente por interesses, né? Imagina o nosso Deus, né, irmãos? Então a gente tem que rever, né, as nossas prioridades, né? Porque não é errado, não é pecado você pedir a bênção, você pedir o milagre, né? Você pedir aquilo que você espera da parte de Deus, né? Tanto é que Deus, né, Jesus Cristo nos evangelhos, ele sempre vai incitar, né, a buscar, a pedir, né? Pedir, né, e dar-se-vos-á, né? Bater e abre-se-vos-á, né? Buscais e achareis, né? Porque Deus ele quer que sejamos abençoados, mas o que Deus não aceita é que venhamos trocá-lo por causa das bênçãos. Então, queridos, vamos buscar sim aquilo que precisamos, né? Só que vamos buscar mais a Deus do que qualquer bênção. Vamos buscar mais a Deus do que qualquer milagre. Vamos buscar mais a Deus do que qualquer bênção que Deus possa nos proporcionar. O que eu quero dizer para você, da forma mais simples, é isso. Vamos buscar mais a Deus do que as bênçãos que nós precisamos. Porque se buscarmos mais as bênçãos do que a Deus, isso é algo que desagrada a Deus e só mostra que nós estamos buscando a Deus somente por interesse por aquilo que Ele pode fazer. E isso é algo que não é bom visto aos olhos do nosso papai, né? Então o povo subia no templo, né? O povo ia para a igreja para agradecer, né? Você já parou para agradecer a Deus pela sua vida? Você já parou para agradecer a Deus pela sua saúde? Você tem agradecido a Deus pelas suas conquistas, pelas suas vitórias? Você tem sido grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida, irmãos? Porque Deus ele gosta muito das pessoas que são gratas. Se por um lado a ingratidão é algo que é desagradável aos olhos do Senhor, por outro lado a gratidão é algo que agrada muito a Deus. Quer agradar a Deus? Seja grato a Deus. Quer agradar o coração do Senhor? Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Seja grato a Deus por tudo que o Senhor tem proporcionado na tua vida. Agradeça a Deus pelas coisas boas que Ele já fez, pelos milagres que Ele já operou, pelas orações que Ele já respondeu. Agradeça a Deus por aquilo que Ele está fazendo hoje. Agradeça a Deus pelo seu fôlego de vida. Agradeça a Deus pela sua saúde. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus pela sua família. E agradeça a Deus até pelas coisas que ainda não aconteceram, pelas bênçãos que ainda não chegaram. Seja grato a Deus por tudo. Porque infelizmente tem muitas pessoas que são ingratas. Infelizmente. E quando eu estava meditando essa passagem, né, falando sobre a ingratidão, né, eu lembrei exatamente dos 10 leprosos, né. A palavra fala que 10 leprosos foram até Jesus, né, pedindo para que Jesus curasse eles, né. E embora eles nem chegassem próximos, eles nem se aproximaram de Jesus, né. A palavra fala que eles ficaram distantes de Jesus, né. Só que Jesus liberou uma palavra para eles, né, para aqueles 10 leprosos, né, dizendo que eles deveriam, né, se apresentar diante do
sacerdote, né, que eles seriam curados daquela lepra. E na medida em que eles foram embora caminhando, né, para Jerusalém, para o templo, né, porque o sacerdote ficava no templo, né, a palavra fala que enquanto eles foram caminhando, né, eles foram curados daquela lepra, né. E o interessante é que a lepra era uma doença que não tem cura, né. E ainda nos dias de hoje não há cura para a lepra, né, queridos? Embora haja todo um avanço medicinal e tecnológico, né? Embora a medicina tenha avançado muito de lá para cá, né? Mas ainda não existe cura para a lepra. Se não existe cura, né, para os dias de hoje, imagina naqueles dias, né? Só que para Jesus, né, existe cura para todas as doenças, né? O médico da terra não consegue curar a lepra, né? Mas Jesus cura a lepra, Jesus cura o câncer, Jesus cura a AIDS, Jesus cura o diabetes, Jesus cura o coronavírus, né? Não há enfermidade que Jesus não possa curar. Inclusive, talvez você é alguém que está enfermo aí, né? Inclusive, talvez você é alguém que está até desenganado pelo médico, mas eu já quero profetizar cura para você. Eu quero profetizar que Jesus vai curar essa doença e essa enfermidade, né? Só que voltando ao raciocínio dos 10 leprosos, né? A palavra fala que enquanto eles foram caminhando, né? Eles foram curados daquela lepra. Só que na hora de voltar para agradecer, né? Você sabe disso, né? Somente um voltou para agradecer. 10 leprosos foram curados, mas somente um é quem voltou para agradecer. E o que significa isso? Que no meio de cada 10 pessoas que são curadas, geralmente é um que volta para agradecer. No meio de cada 10 pessoas que são atendidas por Jesus, geralmente é uma pessoa que volta para agradecer. Em cada 10 pessoas que são abençoadas, é uma que volta para agradecer. Você entende isso? Em cada 20 pessoas que são atendidas, né, curadas, transformadas, é 2 que voltam para agradecer. Em cada 30 pessoas que é atendida, curada, né, liberta por Jesus, geralmente é uma só que volta para agradecer. Que coisa forte, né, irmãos? Ou seja, apenas 10% das pessoas que são curadas, atendidas, né? Isso é forte, apenas 10 pessoas, né? 10% das pessoas que são agraciadas e abençoadas é que tem o sentimento de gratidão no seu coração, apenas 10%. Por quê? Porque 90% das pessoas são ingratas com aquilo que Deus faz. 90% das pessoas são ingratas quando Jesus cura, quando Jesus abre a porta, quando Jesus opera o milagre, quando Jesus abençoa. 90% das pessoas são ingratas e apenas 10% das pessoas é que tem gratidão no seu coração. Ou seja, existe muitos mais pessoas ingratas do que pessoas gratas a Deus. Muito mais são as pessoas ingratas do que as pessoas gratas com relação a Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei você, mas eu tenho procurado me esforçar ao máximo para fazer parte desses 10% que são gratos a Deus. Eu quero fazer parte, estou me esforçando para continuar sendo grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Aleluias. E o interessante é que aquele que volta para agradecer era samaritano, né? Ele não era judeu, né? Ele não era hebreu, era samaritano. E mais interessante é que Jesus, né, ele pergunta, né, mas espera aí, e os outros que foram curados, eles não voltaram para dar glória a Deus? Apenas este estrangeiro, esse samaritano? Porque Jesus sentiu a falta daqueles outros que não voltaram para agradecer. A ingratidão dos outros 9 leprosos incomodou Jesus. Então, quando Jesus ele opera o milagre, quando Jesus abre a porta, quando Jesus ele cura, ele espera que venhamos agradecer, irmãos. Ele espera a nossa gratidão, aleluias, graças a Deus. E o fato daquele que voltou para agradecer, né, não ser judeu, né, mas ser samaritano, né, revela que nem sempre, mas muitas das vezes aquele que nunca frequentou uma igreja, aquele que nunca foi no templo, né, às vezes ele é mais grato a Deus do que alguém que está todo dia dentro da igreja. Às vezes uma pessoa que ela não tem, né, aquela vida
toda com Deus, né? Às vezes não é aquela pessoa toda certinha, toda correta, mas ela acaba tendo mais gratidão a Deus no coração dela do que aquela pessoa que tenta ter aquela vida correta, né? Aquela pessoa que todo dia está ali na igreja, né? Então Deus, ele quer que sejamos gratos, né, irmãos? Deus, ele quer que sejamos gratos por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas, né, queridos? E aqueles 10 leprosos que foram curados, somente um voltou para agradecer, né? E o interessante é que aconteceu o mesmo com o Naamã, né? A palavra fala que Naamã, ele também era leproso, né, irmãos? E Naamã, interessante que não era judeu, não era hebreu, ele era sírio, né? Na verdade, ele nem conhecia o Deus Israel. Mas depois, né, que aquela menina foi lá evangelizar ele, né? Falou que o que ele precisava estava lá em Samaria. Se o profeta Eliseu, né, estivesse diante dele, curaria daquela lepra, né? Ele não mediu esforços, foi lá. E sabemos que houve toda aquela trajetória, aquele processo. Ele mergulhou 7 vezes, foi curado. E a palavra fala que até o Naamã voltou para agradecer. Até o Naamã voltou para agradecer. Então, Naamã que está me assistindo, Jesus vai curar você da sua lepra, viu? Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai realizar os seus sonhos. Mas quando isso acontecer, não esqueça de voltar para agradecer. Depois que Jesus realizar o seu sonho, o seu milagre, responder a sua oração, faça como Naamã, volta para agradecer. Faça como aquele leproso, né, que depois foi curado, né, o samaritano, volta para agradecer. Seja grato a Deus por aquilo que ele tem feito. Não seja uma pessoa ingrata que recebe e não volta nem para agradecer. Volta para agradecer pelo milagre, por aquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque é assim que agradamos o coração do nosso Pai, do nosso Deus. Então eu deixo essa mensagem, essa reflexão, né, para você. E peço para que você possa refletir tudo isso que Deus me usou para dizer ao seu coraçãozinho. Porque tem coisa boa chegando para você, tem milagre, tem vitória. Mas seja grato a Deus depois que Deus te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça, que Deus visite a sua família, que Deus conceda a paz que excede todo o entendimento para ti. Em o nome do Senhor Jesus. Gostou dessa live, dessa pregação? Então peço encarecidamente, compartilha com seu amigo, com seu familiar, na sua rede social. Porque assim como Deus falou com você, com certeza falará com as demais pessoas. Amém? Obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Aleluias. Graças a Deus.